Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wilverley e neste vídeo eu vou te mostrar como pode ser realizado a rotina básica para o estudo radiográfico da mão. É importante saber algumas considerações gerais sobre os procedimentos que envolvem os membros superiores. Em primeiro lugar, os exames radiológicos dos membros superiores em pacientes ambulatoriais, aqueles que podem cooperar com o exame, geralmente são realizados com o paciente sentado de lado de uma das extremidades da mesa, em uma posição que seja confortável. O corpo do paciente deve ser mantido fora dos feixes dos raios divergentes e da radiação espalhada o tanto quanto possível. Existe um risco para o paciente sentado em uma das extremidades da mesa em razão da proximidade das gônadas com relação aos feixes de raios divergentes e a radiação secundária. É por isso que é super importante a proteção radiológica nos exames dos membros superiores. Nós devemos, então, proteger as áreas, os tecidos radiosensíveis fora da região a ser examinada. Nós devemos selecionar, então, um protetor de chumbo e posicionar sobre o colo do paciente, sobre as gônadas do paciente. A rotina adequada seria fornecer proteção radiológica para todos os pacientes, muito embora os cuidados com as gônadas recomendem que a proteção seja feita em pacientes em idade reprodutiva ou quando as gônadas estiverem próximas do feixe primário. Uma outra consideração que deve ser feita é quanto à distância entre a fonte e o receptor de imagem, conhecida como distância foco-filme ou distância foco-anteparo. A distância mínima fonte-receptor de imagem deve ser de 40 polegadas, o que corresponde a aproximadamente 102 centímetros. Uma outra consideração que deve ser feita é quanto ao tamanho do receptor de imagem e a possibilidade de realizar várias imagens em um único receptor. É possível realizar duas ou mais imagens em um mesmo filme, no sistema analógico, por exemplo. Eu posso utilizar o chassi no tamanho 24x30 na posição transversal, na posição horizontal, quando o filme está deitado aqui na orientação paisagem. Eu tenho a possibilidade de dividir o filme em duas partes iguais, em duas metades semelhantes entre si, uma para cada incidência. Por exemplo, eu posso realizar o PA no lado direito do receptor de imagem e a oblíqua do lado esquerdo do receptor de imagem. Se eu optar por realizar essa divisão, eu devo usar o colimador ou um acessório chamado de divisor radiográfico. Lembrando que não deve ter prejuízo aqui da região a ser examinada. Além disso, se eu optar por realizar a divisão por uso de colimador, eu preciso usar um colimador com precisão para evitar o velamento de uma ou mais imagens. Uma outra consideração é que, quando eu for realizar esses exames, a parte a ser estudada deve seguir a mesma orientação, o mesmo sentido. Se eu realizo o PA com a mão apontada aqui para cima, com os dedos apontando para cima, a oblíqua também tem que seguir essa mesma orientação, esse mesmo sentido. Eu ainda tenho a possibilidade de realizar esses procedimentos de forma individual, levando em consideração uma exposição por receptor de imagem. Por exemplo, se eu seleciono o tamanho de chassi 18x24, eu vou então posicioná-lo na vertical, quando ele está em pé, e posicionando a parte a ser estudada centralizada no receptor de imagem. E aí eu vou usar um receptor para cada exposição. Então agora eu vou te mostrar como pode ser realizado a rotina básica para o estudo radiográfico da mão. Acompanhe comigo como é a posição do paciente, como é a posição da parte a ser estudada, a indicação do raio central, o tamanho do receptor de imagem. Eu vou te mostrar uma das rotinas de departamentos possíveis aí que você pode trabalhar. Vamos então à descrição do posicionamento radiográfico para o estudo da mão. Eu estou aqui com o professor Matheus Almeida, ele vai ser o meu paciente, e nós vamos aqui agora mostrar uma das formas de realizar a incidência póstero-anterior da mão unilateral. Incidência póstero-anterior ou PA, porque o raio central incide primeiro na superfície posterior da mão, chamada superfície dorsal, e emerge na superfície anterior da mão, chamada superfície palmar. Essa incidência também pode ser denominada dorso-palmar da mão unilateral. Unilateral porque eu estou realizando o exame de uma única mão. Então vamos ao posicionamento radiográfico. O paciente deve estar sentado de lado de uma das extremidades da mesa book, com o cotovelo flexionado cerca de 90 graus. Percebam que o antebraço forma um ângulo de 90 graus com o braço. A mão deve estar em pronação,
deve estar pronada, de modo que a superfície anterior da mão, ou superfície volar, esteja em contato íntimo e direto com o receptor de imagem. Os dedos devem estar esticados, estendidos e entreabertos, ou seja, eles devem estar afastados, separados uns dos outros, para que não haja superposição das partes moles. O terceiro dedo deve se alinhar com o antebraço, e a mão, pulso e antebraço devem estar posicionados de forma alinhada com relação ao eixo longitudinal do receptor de imagem, o eixo mais longo do receptor de imagem. Toda essa área a ser examinada deve estar paralelo ao plano do receptor de imagem. Vejam que, como aplicação de medida de proteção contra a radiação, nós escolhemos o protetor gonadal, ou o saiote, e ele é colocado sobre a região pélvica do paciente, neste caso, protegendo os testículos nos homens, né? Neste caso, protegendo os testículos aí do Mateus. Tranquilo? O raio central deve ser direcionado perpendicular ao receptor de imagem, entrando na terceira articulação metacarpofalangiana. Alguns autores orientam que para mãos menores, geralmente mulheres e crianças, o raio central pode ser direcionado no nível da diáfise do terceiro metacarpo, no meio do terceiro metacarpo. E para mãos maiores, geralmente homens, o raio central pode ser mirado ali na terceira articulação metacarpofalângica. Aqui nós estamos utilizando um receptor de imagem, um chassi, no tamanho 24x30 e na posição transversal. Ele está na horizontal. Nós estamos dividindo em duas partes iguais. A mão do paciente está sobre o lado direito do receptor de imagem. O lado esquerdo está sendo preservado pelo uso do colimador, para que não haja o velamento de uma das imagens. Antes da exposição, o paciente deve ser orientado a ficar parado. A literatura nos orienta que o paciente deve permanecer imóvel durante a realização do exame. Você também pode orientar o paciente a olhar para o lado oposto do tubo do receptor de imagem, visando a proteção dos cristalinos. As gônadas e os cristalinos são tecidos radiosensíveis, fora da região a ser examinada. Do outro lado, nós iremos realizar a incidência oblíqua PA com rotação externa, com rotação lateral. É a oblíqua que vocês conhecem. Você vai pedir ao paciente para levantar a mão, se possível. Se ele puder colaborar, ele mesmo levanta a mão. Se estiver fora das condições do estado do paciente, você pode levantar, levando em consideração aqui, tocar na região que não está lesionada. Você pode tocar no antebraço, no cotovelo. Mas se o paciente pode colaborar, você pede para ele levantar a mão. Você vai arrastar o receptor para o lado e pedir para o paciente baixar a mão novamente. A colimação já foi feita, pode baixar. A colimação já foi feita aqui, já houve a divisão em duas partes iguais. Então você precisa apenas ajustar, se necessário, de modo a centralizar e alinhar a mão e o pulso com relação ao receptor de imagem. Você vai pedir o paciente para assumir essa posição. Você pode ficar de frente para ele e pedir para ele fazer essa posição. O paciente vai seguir a sua orientação. Ele vai ver o que você está fazendo e vai imitar, literalmente vai imitar. Então agora você vai perceber então, que o paciente já está pronto, já está preparado para a realização da próxima incidência. O raio central deve ser direcionado para a terceira articulação metacarpofalangiana também. Você vai observar em alguns casos, a depender do tamanho da mão do paciente e da mobilidade da mão, que o raio central pode ser direcionado para a segunda articulação. E está tudo certo. Algumas literaturas também orientam que o raio central pode ser direcionado entrando na segunda articulação metacarpofalangiana, desde que não haja prejuízos na área que está sendo estudada. Do mesmo modo, você vai pedir o paciente para ficar parado e olhar, se possível, para o lado oposto. E aí você pode apertar o botão. Afinal de contas, somos somente apertadores de botão. O que mais? Só? Agora nós iremos demonstrar como pode ser realizado o perfil da mão. É chamado incidência lateromedial ou perfil medial ou interno da mão, levando em consideração o termo para incidência e o termo para posição da parte, uma posição específica. O porquê que é incidência lateromedial? Porque o raio central incide de lateral e sai de medial, levando em consideração a posição anatômica, uma vez que a face medial está localizada mais próxima do plano mediano e a face lateral está mais distante do plano mediano. Quando se fala em posição perfil, deve-se levar em consideração que esse termo perfil
significa de lado e refere-se a uma visão lateral. É caracterizada pela parte mais próxima do receptor de imagem. Neste caso, a face medial ou interna da mão está em contato direto com o receptor de imagem, caracterizando a posição perfil medial ou perfil interno. Quanto à incidência, vocês sabem que esse termo incidência deve ser restrito ao exame da direção e da trajetória do raio central, onde ele entra e onde ele sai, de acordo com o corpo do paciente ou uma parte específica do corpo. Nesse caso, é da mão. Então, o raio central entrando de superfície lateral e saindo de superfície medial caracteriza a incidência chamada lateromedial. Não confundam os termos posição e incidência. No entanto, na prática, vocês irão conhecer esse exame sendo chamado de perfil da mão. Tranquilo? Vamos ao posicionamento do paciente. Vejam que o paciente também está sentado em uma das extremidades da mesa, com o cotovelo flexionado cerca de 90 graus. A mão agora vai ficar de lado, em uma posição de sentido, onde a superfície palmar está apontada para a coxa. Os dedos estão estendidos e o polegar vai estar aqui paralelo aos demais dedos, como em uma posição para a incidência PA de polegar. O raio central deve ser perpendicular ao receptor de imagem na vertical, direcionado para a segunda articulação metacarpofalangiana. Vejam que nós também vamos utilizar o protetor gonodal sobre a região pélvica do paciente, trazendo proteção ali para as gônadas. O paciente deve ser orientado a olhar para o lado oposto ao tubo de raio-x e nós devemos orientá-lo a ficar parado. O paciente deve permanecer imóvel durante a realização da incidência. Um outro detalhe é estar atento com relação à colimação. A colimação precisa e acurada vai te trazer melhor qualidade de imagem. Então essas foram as dicas de hoje. A gente volta depois com mais dicas sobre posicionamento radiográfico. Quem mais, Matheus? Quer falar não? E quem gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe com os amigos. E a gente se vê na próxima. Valeu! Show, tá bom. Meu Deus.